Êxodo capítulo de número 24, lá no Antigo Testamento. Enquanto você vai abrindo aí seu celular, sua Bíblia impressa, esse tempo aqui de Êxodo é um tempo de Deus se manifestar de uma forma espantosa, extraordinária. Deus está dando a lei ao seu povo, e eu vou estar falando do capítulo 23 em diante, e vou salpicar alguns textos, para a gente poder pensar e fazer uma reflexão. Quero falar sobre crescimento, não para o lado. Eu sei que eu falei crescimento, botei a mão na barriga, né? Mas não é isso, não é essa a ideia, tá bom? Crescimento em Deus, no nosso relacionamento, crescimento na nossa casa, crescimento como pessoa, na nossa espiritualidade, crescimento em todas as áreas possíveis e boas, tá bom? Êxodo capítulo 24, verso de número 15 até o verso de número 18, diz assim: Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, do meio da nuvem chamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte, e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Feche seus olhos, faça uma oração, peça: Deus, fale comigo. Pai, fale conosco. O Senhor acessa áreas do nosso coração que às vezes nem nós mesmos acessamos, nós escolhemos deixá-las de lado. Nós escolhemos deixar áreas tenebrosas de lado, mas o Senhor quer trazer tudo para a luz. O Senhor quer romper barreiras. O Senhor quer alinhar a nossa vida à tua vontade. Que o Senhor venha falar conosco, que o teu Espírito, que tem liberdade, acesse essas áreas, tire, traga para a luz, e que o Senhor penetre de forma espantosa em nós, mudando e trazendo-nos para um crescimento extraordinário em Ti, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Eu tenho um roteiro da minha devocional. Eu coloco tópicos que eu tenho que orar, coisas surgem do coração, outras eu deixo anotada, porque são coisas que às vezes a gente se direciona para algumas áreas na nossa oração, e às vezes a gente deixa, porque o momento nos leva para algumas coisas. Mas alguns tópicos são importantes, e na minha oração devocional eu coloquei esse tópico, ou esses tópicos, né, sobre crescimento. Eu falo sobre crescimento familiar, não nesse número assim, né, porque a gente só está com um, mas a ideia é ficar esse, mas crescimento como pessoas, nosso relacionamento, crescimento pessoal, crescimento relacional, tanto na minha casa quanto com outras pessoas, crescimento espiritual, fé e ousadia, intimidade, entendimento da palavra, conhecimento e sabedoria, capacidade profética e capacidade de escrever. E eu coloco também capacidade de mudanças, de conseguir ver os processos que Deus está me levando, e que eu tenha maturidade para isso. Eu peço que eu tenha uma visão clara desses processos e uma capacidade de vivê-los, porque às vezes os processos estão acontecendo, mas a gente não vive, a gente deixa eles, a gente pede e ora para Deus fazer algumas coisas, e quando começa a acontecer, o que a gente faz? Não, eu não quero, porque dói, machuca, tira relacionamentos, coloca novos relacionamentos, age de forma que às vezes a gente não quer, mas é importante você ter uma visão clara dos processos e a capacidade para vivê-los. Você pode crescer de algumas formas, crescer como pessoa de algumas maneiras. O sofrimento é uma maneira de você crescer, a mentoria, estudo e qualificação, reflexão e experiência, revelação, uma visão de Deus faz você crescer.
E aqui Moisés teve uma visão daquilo que Deus queria para o seu povo. Deus está fazendo o seu povo crescer. Ele traz uma revelação extraordinária da sua lei. Mas a maneira que Deus manifesta a lei, que Ele traz isso, é algo espantoso. Imagine você olhando o monte, vendo aquele monte fumegando, raios, trovões, coisas acontecendo, e você olha aquilo e você diz: o que está acontecendo lá é magnífico, extraordinário. E aquilo é uma experiência que Deus está dando para o povo, para que eles possam saber quem Ele é. E eu queria então pensar, a partir dessa revelação de Deus, alguns passos para o nosso crescimento. Só que quando nós vemos algo muito grande, e às vezes o processo que está acontecendo, a gente se assusta e tenta se omitir. E a gente não permite que o medo nos paralise. Quando olhamos Êxodo capítulo 23, o verso 22 ao 23, Deus dá a lei e Ele diz para o povo: eu serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Meu anjo irá diante de ti e te levará. E Ele diz no finalzinho: e eu os destruirei. Estamos num processo em Deus de crescimento, mas as circunstâncias são contrárias, e quando a gente vê o que é contrário, a primeira coisa que acontece é o medo, e esse medo nos paralisa. Então eu queria falar e quero deixar isso na sua mente gravado: não permita que o medo te paralise. Diante de quem é Deus, desse Deus extraordinário, nós não podemos deixar o medo nos paralisar. Eu não vou entrar muito nesse assunto, porque eu já falei quinta-feira do medo, né? Pastor Sérgio, ele falava tudo 3 vezes. Acho que eu já contei essa história aqui, né? Aí um dia, pastor Vitor perguntou para ele assim: pastor Sérgio, por que o senhor repete tudo 3 vezes? Aí ele falou assim: eu repito 3 vezes? Eu repito 3 vezes? Eu repito 3 vezes? Para gravar, para gravar, para gravar. Né? Então a repetição na Bíblia, Deus faz isso para que você possa gravar. Então não permita que o medo te paralise. Eles estavam paralisados diante da ameaça dos egípcios, mas também diante daquele Deus extraordinário, e diante daquilo que eles teriam que conquistar, povos fortificados, guerreiros. Aí ele diz assim: não tenha medo. Sabe por quê? Porque eu irei adiante de vós. Aleluia. Não paralise. Sabe por quê? Você não está indo sozinho. Você não está indo sozinho. Deus prometeu que iria à frente e que Ele venceria os adversários. Há pessoas que são paralisadas diante de grandes oportunidades. São oportunidades, coisas boas, mas é tão grande que ela se assusta e ela paralisa. E nós precisamos então aprender a enfrentar o medo. Eu tenho uma amiga lá em Rondônia que ela tem medo de galinha, né? Eu fico feliz, se vem uma galinha a gente resolve, coloca na panela, faz uma galinha assada, faz uma galinha cozida. Lá eles usam muito galinha caipira, né? Qual o nome? A picante também. Isso, a gente bota na panela, então não precisa ter medo. Mas tem pessoas que paralisam diante de oportunidades. E diante delas nós precisamos confiar em Deus. Diante do medo, eu falei na quinta, o mais importante não é a coragem, mas a fé. Nós estamos numa terça profética. Não permita que o medo te paralise diante das promessas de Deus. Caminhe e alimente-se diariamente da fé, da palavra, da oração, do jejum, do relacionamento com pessoas que te inspiram. O medo pode querer tomar a sua mente, mas lembre-se constantemente que Deus será o inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários, e o anjo dele irá diante de nós. Aleluia! É a palavra dele. Mas para que isso ocorra, Êxodo 16:3.
aponta algo extraordinário. Diz assim: disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados juntos às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste a esse deserto para matar de fome toda a multidão. Olha só, às vezes tem coisas que começam a dominar o nosso coração, e a gente precisa aprender a focar na coisa certa, ou melhor, na pessoa certa. Nesse caso aqui, o povo estava focando nas circunstâncias negativas, e eles precisavam focar em Deus. O segundo ponto que eu quero pensar com você é que nós precisamos focar em Deus. Foque em Deus. Foque em Deus. Eles permitiram que as circunstâncias negativas superassem até mesmo as ações positivas de Deus. A visão pessimista superou as virtudes divinas, superou o que Deus fez e quem até mesmo Ele era. Nossa mente é um campo de batalha, e todo momento alguma coisa está tentando dominar, e aquilo que domina se torna nosso Deus. Aquilo que domina vai aumentando no nosso coração. Se o inimigo dominar a nossa mente, ele vence a batalha. Nós vencemos ou perdemos as batalhas aqui dentro. Muitas vezes as mudanças são precedidas por situações difíceis. Ou parece que a maioria delas, né? Não só muitas vezes, a maioria delas. E muitas mudanças são geradas em lágrimas. Muitas mudanças são geradas com fortes dores e impactos. E tem gente que, se ele não for impactado, ele não muda. Ele até toma uma decisão. Tem pessoas que precisam lutar para fazer exercício e espera ter um problema que o médico fala assim: você só tem 2 anos de vida. Aí ele começa. É um impacto, é uma dor. E tem gente que não faz ainda. Aí ele vai ficar viúvo, porque vai morrer, quem ficar vai casar. Porque viúvo é quem morre, não quem fica vivo. Nós precisamos estar focados em Deus, estarmos focados em Deus, nos tornando aquilo que Deus projetou que sejamos. A importância do processo. Há processos que são dolorosos. Se nós não olharmos para o fim, nós vamos desistir de passar, de caminhar. Se nós não tivermos um foco no fim, vai se tornar mais difícil ainda o processo. Quando nós focamos em algo negativo, aquilo que focamos passa a dominar nossa mente, nosso coração. Por isso Paulo dizia que precisamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança, aquilo que traz vigor à nossa mente, ao nosso coração, aquilo que demonstra mais Deus na nossa vida diária. Os hebreus estão dominados pelo medo, e isso está dominando a mente deles e os paralisou. Por isso Deus está sempre trazendo à nossa memória quem Ele é, as ações dEle, os milagres dEle. E por vezes nós precisamos olhar para trás e fazer uma retrospectiva da nossa vida e da nossa história, para ver de onde saímos e aonde estamos. Essa é uma terça profética, onde temos sido chamados para focarmos em Deus. Não é um convite para ignorarmos a realidade, mas focar na realidade espiritual, no Deus que rege todas as coisas. Precisamos andar mais no espiritual, andar no mundo de Deus, estar com Ele. Não foque apenas no problema, mas foque em quem você está se tornando por meio desse processo. Cresça por meio deles. Terceiro, se conecte à pessoa certa, ou às pessoas certas. Aquele povo fez aliança com povos que não temiam a Deus. Êxodo 12, verso 38. Diz assim: subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitíssimos animais. Em Números 11, 4 diz que foi um populacho que estava no meio deles.
pessoas que não sabiam que era Deus. Eles viram as coisas acontecendo e eles entraram naquele caminho, eles seguiram junto com aquele pessoal, um populacho de gente que não tinha aliança, pessoas que não olhavam para Deus e o temiam. Era uma influência aquele povo misto. Eles influenciavam para se voltar para a cultura deles, os deuses que eles serviam. Nossos relacionamentos influenciam quem nós somos. Você sabe disso. Vou fazer um teste aqui. Filho, qual é a comida que a gente mais gosta de comer? É o quê? Estrogonofe. Sabe por quê? Primeiro dia da nossa lua de mel, nós fomos num restaurante. E naquele restaurante, a primeira comida que nós comemos foi estrogonofe de frango. Se não me engano, foi em Búzios. Não é isso? Eita, ó, mereça um beijo depois, hein? E aquilo marcou, e a gente começou a fazer. E virou uma cultura da nossa casa. Não quer dizer que se você for lá eu vou te dar estrogonofe, fique tranquilo, tá bom? Ainda que todo mundo lá em casa faça estrogonofe de frango. O Aleph também cozinha, né? Por quê? Porque os nossos relacionamentos forjaram isso. Nós tivemos uma influência. Com quem você anda vai influenciar a sua vida. A sua visão de mundo, ela se relaciona com as pessoas que você se relaciona. Se você andar com pessoas que elas não querem crescer, você vai ser puxado para esse tipo de vida. Se você andar com pessoas que sonham coisas grandes, você vai estar sonhando coisas grandes. Se você andar com pessoas que valorizam as coisas de Deus, você vai valorizar as coisas de Deus. E o pior de tudo, ou melhor, 99% das coisas que nós fazemos são relacionamentos. E o outro 1% da vida só tem significado no relacionamento. Tudo envolve pessoas. Nós somos seres relacionais. Então nós somos influenciados, mas nós também influenciamos. Isso é importante para você. As pessoas que te cercam, para onde você as tem conduzido? Quando o pastor Gerson nos desafia e fala assim: chame alguém para estar aqui na casa de Deus. Chame alguém para estar aqui ouvindo a voz de Deus. Você vai estar influenciando pessoas e as conduzindo à presença do Pai. É o desafio que nós temos. O que gostamos, o que falamos, nossas preferências, o que estudamos, tudo isso se relaciona com pessoas que estão influenciando a nossa vida. Todas as férias que eu vinha, eu organizava minhas férias no Profetizando, para eu poder participar do Profetizando. Eu me lembro que quando eu chegava no norte, o pessoal falava assim: pastor, o senhor voltou diferente. Sabe por quê? Porque eu escolhia estar em lugares que me enchia, que me influenciava a sonhar e a buscar coisas novas. Aí eu desisti de ficar vindo nas férias. Ah, vocês pegaram, né? Jim Rohn diz assim: nós somos a média das 5 pessoas que mais passamos o tempo. O pastor já citou isso aqui. Provérbios capítulo 13, verso 20. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Cuidado com as alianças que você faz. Essa terça profética vai nos inspirar, nos encorajar a nos conectarmos mais com Deus, a vivermos mais o sobrenatural, a nos relacionarmos com pessoas que estão crescendo, e a gente vai crescer junto, a gente vai expandir junto, a gente vai desenvolver a nossa vida, a nossa espiritualidade, a nossa empresa, a nossa família juntos, porque nós estaremos em aliança com Deus e com pessoas que querem crescer. Aleluia! Mergulhe no conhecimento de Deus, na oração, busque amizades que te conduzam para Deus.
Números 11, verso de número 5. Diz o texto que eles estavam lembrando dos peixes que lá no Egito eles comiam de graça. Ao invés de fazerem algo agora, eles estão só rememorando aquilo, entende? Como aquilo que enche a sua mente vai te dominando. Eles estão rememorando os pães. Por isso a Bíblia diz que devemos valorizar a ceia, porque estamos rememorando o que Jesus fez por nós, e aquilo enche a nossa vida. Mas eles estão olhando para trás, mas eles estão com o espírito domesticado. Nós não podemos ser domesticados. Esse é o quarto ponto: não seja domesticado, não se acomode, seja domesticado na escravidão, no medo, na dor. Ultrapasse isso, não fique lembrando somente dessas coisas. Eles estavam acomodados à situação que eles estavam vivendo. Eu me lembro de um monte de coisas que são promessas sobre a minha vida. Me lembro da igreja que eu me converti, e me lembro de promessas que Deus enchia o meu coração, pessoas que confirmavam isso com palavras proféticas. Algumas dessas coisas já se cumpriram, mas tem tantas outras que deixaram ou ficaram para trás. Dificuldades, um sistema, às vezes começa a anular, ou a gente para de sonhar. E de uns 2 anos, 1 ano e pouco, isso veio enchendo mais o meu coração. Eu comecei a lembrar e falei: eu preciso viver aqueles sonhos. Eu preciso que aquilo venha e torne-se real na minha vida. Um animal doméstico é justamente aquele que está habituado na sua casa, e ele está acostumado com você. Ele está domesticado. Ele come até comida que você come. Um animal selvagem é um animal que ele não está domesticado. E se você der mole, ele vai comer você. Né? A gente sabia lá das histórias do jacaré que comia. Ele era pequenininho, ele vinha todos os dias na beira dos ribeirinhos, nas casas, e eles cuidavam dele. Mas um dia ele cresceu, e um dia ele estava com fome. E quando a menininha estava na beira do rio, ele foi lá e levou ela embora, porque ele é um animal selvagem. O leão, você pode até, algumas pessoas tentam conviver com ele. O leão, ele não é o maior animal da floresta, ele não é o mais forte, mas dentro dele tem algo que está vivo, ativo. Só que às vezes a gente deixa essas coisas morrerem. Nós sonhamos e projetamos coisas extraordinárias para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso ministério, dentro da nossa vocação, e a gente permite que a vida vai destruindo isso, e a gente perde esse instinto que Deus colocou dentro de nós. Às vezes é um sentimento de fracasso, antes mesmo de tentar. Pessoas desistem antes de começar. Pessoas param porque o medo faz que elas paralisem diante das circunstâncias. E nós precisamos vencer isso. Vencer isso em Deus. Por isso eu falei que precisamos focar em Deus. Mas nós não podemos permitir que sejamos... Eu ia inventar uma palavra nova. Filhos domesticados ou servos domesticados. Não permita que aquilo que Deus colocou em você permaneça morto. Não permita que sonhos sejam enterrados com você na sepultura. Não permita que projetos extraordinários, ministérios que Deus colocou em nossas mãos, vão junto conosco. Coisas que Deus planejou e colocou em nós. Às vezes são vozes que vão nos paralisando. O povo saiu do Egito. Eles foram livres fisicamente, mas ainda estavam mortos dentro de si.
estavam mortos no medo, eles estavam escravos em suas mentes. O povo estava mentalmente escravizado, por isso eles preferiam permanecer daquela maneira. E às vezes a gente tem que permitir que o leão ruja de novo, que ele haja de novo. Nós estamos nesse tempo. Não permita que as dores, as histórias do passado, seja de fracasso, de tentativas frustradas, tornem você alguém domesticado, paralisado. Não importa a sua idade, não importa o tempo que você tem vivido. Eu sei que vivemos em tempos difíceis, mas Deus sabia exatamente quem seríamos e Ele nos projetou para esse tempo, para essas circunstâncias, para os desafios que nós estamos vivendo. Não permita que isso te paralise, que isso morra dentro de você. Por isso, quinto ponto é: olhe para o futuro. Olhe para o futuro. Êxodo capítulo 32, verso 1, diz assim: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Eles estão querendo ir para o futuro, mas estão querendo ir da forma errada. A gente precisa olhar para o futuro em Deus. O tempo de escravidão passou, nós estamos em Cristo. Éramos escravos do pecado, só que às vezes a gente vive uma vida inteira só lutando para não voltar para o pecado. Já parou para pensar nisso? Eu sei que a gente usa Mateus, a grande comissão, quando falamos que as portas do inferno não prevalecerão. É como se nós estamos seguros e se o inimigo vir, as portas não prevalecerão. Mas a ideia do texto, pelo menos na minha interpretação, ela é mais ativa. Nós marchamos e as portas não nos suportarão. É uma vida muito medíocre, vivermos uma vida inteira só falando assim: eu não vou voltar para o pecado, eu não vou voltar para aquilo que eu fazia. Deus nos chamou para coisas maiores. O futuro em Deus é extraordinário. Não podemos viver apenas domesticados, olhando para as circunstâncias atuais e não marcharmos para o que Deus tem nos chamado. Precisamos aprender a olhar além das circunstâncias. Por isso é importante você se alimentar da coisa certa, da palavra. Da palavra. Charles Nobre diz: você deve ter uma visão de longo prazo, que te impeça de se frustrar com os fracassos de curto prazo. O pastor Gerson fala muito disso, então nem vou entrar muito nesse ponto. Ser positivo, ao invés de ter esse olhar negativo. Pessoas com olhar negativo sempre nos puxam para baixo, nunca se colocam na mudança, no processo de mudança, porque eles são pessimistas. Os pessimistas não acreditam que Deus vai cumprir suas promessas. Os pessimistas sempre olham aquilo de uma forma negativa. Parece que eles acreditam mais no diabo do que no próprio Deus. São os medos que vão dominando. Mas as pessoas positivas, elas são otimistas. E nós precisamos aprender a olhar as oportunidades em meio ao caos. É desafiador. O pastor Gerson tinha uma frase que ele dizia: se for fácil é porque não era para gente. Não sei se ele fala isso ainda, né? Mas nos momentos mais difíceis, eu no início do meu ministério, o auxiliando, ele falava assim: se fosse fácil não era para gente. Eu falei assim: meu Deus, já está difícil. E ele diz que é para nós esse tempo. O Mário Sérgio Cortella, ele disse que ser otimista dá muito trabalho. Por quê? Porque pessoas otimistas, elas têm que ir atrás, elas têm que estudar, elas têm que se preparar, elas têm que se juntar.
Ser otimista exige de nós erguer nossas mangas para o trabalho. Ser otimista dá trabalho, tem que se esforçar, tem que perseverar, tem que insistir, tem que estudar, tem que se preparar, tem que se capacitar, tem que fazer alianças, tem que aprender a andar junto para poder alcançar os projetos que Deus estabeleceu. Dá trabalho ser otimista, eu sei disso, tem que lutar. Por isso a gente luta pela fé, a gente luta em Deus. A gente luta com aquele que diz que vai na frente das nossas batalhas. Aleluia, aleluia. Olhe para o futuro, mas olhe para o futuro em Deus. Nada melhor da palavra para dizer quem nós somos. Às vezes a gente ouve essas vozes de pessoas que dizem tantas coisas sobre nós, mas nada é mais claro do que a palavra declarando quem nós somos. Somos filhos, e o melhor futuro para nós está em Deus. Amém? Por isso, o sexto e último ponto. Aleluia. Lidere a sua vida. Lidere a sua vida. Números 13, verso 30 diz assim: então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. O povo foi liberado ou liderado pelas circunstâncias e pelo medo. Mas havia homens que olhavam para o futuro em Deus, e eles acreditavam que Deus daria a posse da terra, que Deus traria todas as suas promessas. Eles assumiram a responsabilidade, se lideraram. Paulo, ele disse que nós andamos por fé e não pelo que vemos. Ele anda pela fé. A visão que Deus deu para ele vai seguindo. Porque se você olhar a circunstância, a gente desiste. A gente para. Por isso a gente hoje vive um tempo de tantas doenças emocionais. Por isso a gente precisa aprender a liderar a si mesmo. Escolher o que você vai focar e seguir naquilo. Porque há muitas possibilidades. Há muitos ensinos. Dentro do caminho cristão evangélico, você vai ver uma enxurrada de conceitos, de ideias, de doutrinas, ainda que tenha doutrina bíblica. Mas há muitos conceitos, e muitos têm trazido doenças emocionais, depressão, ansiedade, pânico, toque. Precisamos nos apropriarmos da palavra. Isso é importante. Precisamos nos apropriarmos da palavra, sermos empoderados pelo Espírito, caminhar nele. Deus já fez, Ele já estabeleceu, Ele já colocou sobre nós. Nós precisamos caminhar debaixo dessa palavra. Na sua casa, na sua família, onde você está, essa palavra já está liberada. Essa palavra já repousa sobre você. Por isso Paulo em Efésios capítulo 6, verso 10, ele diz que nós precisamos entrarmos numa vestimenta do Espírito de poder, de empoderamento. Efésios capítulo 5, verso 22. Isso aqui eu trouxe para as famílias, para os homens. Efésios 5, verso 22 e 23. Precisamos aprender a liderar nós mesmos. Diz assim: as mulheres sejam submissas ao próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Quem serviu o exército sabe que aqueles de patentes menores estão submissos à autoridade dos que têm patentes maiores. Os praças aos oficiais, e vai assim.
O texto diz que essa mulher vai estar junto com um homem numa missão. Por isso ela é submissa na missão. Ela está junto com ele numa missão. A Bíblia diz que o homem é o cabeça. Ele que dá a direção da missão. Mas o problema nosso é como que essa mulher vai estar junto com esse homem na missão, se existe um monte de cabeça de bagre que não sabe qual é a missão ainda. Homens que não se colocam diante de Deus, que não lideram a si mesmo na vocação, no ministério, no caminho que Deus tem. Homens que não conseguem liderar a sua casa, porque eles não sabem em Deus qual é a missão, qual é o propósito, qual é a vocação, qual é o ministério. De vez em quando o pessoal perguntava assim para Verlaine: Verlaine, como é que foi sair da sua casa? Vim aqui para o meio do mato. Eles usavam esse termo mesmo, que é no meio do mato mesmo. Ela dizia assim: foi tranquilo. Mas assim, foi fácil? Não, mas foi tranquilo. Porque não é uma coisa que a gente descobriu ali, quando a gente aceita o convite. É uma coisa que nós sonhávamos juntos. E apontávamos o caminho e o projeto que Deus tinha. E eu junto com ela, nós caminhávamos no projeto que Deus tem. Ser submisso a uma liderança que tem o foco e sabe qual é a missão. Você está junto do propósito, é mais tranquilo. Por isso Deus quer nos fazer líderes fortes. Famílias fortes têm líderes fortes. Famílias fortes têm líder forte. Precisamos olhar para o projeto de Deus, nos submetermos a Ele e caminharmos juntos com a nossa família. Precisamos aprender a vencer, a permitir que Deus, que é o cabeça da igreja, nos guie. E nós precisamos aprender a ouvir a sua voz e sermos guiados por Ele. Sua casa vai ser uma bênção se você aprender a ouvir a voz de Deus. Se você aprender isso.